que ele dizia nessa carta? Ele dizia: o meu governo vai respeitar todos os contratos. Era o que o mercado... Vocês conhecem esse cidadão, o mercado? Vocês devem conhecer. Eu ainda não tive o prazer de cumprimentá-lo, não é? Mas a Miriam Leitão fala: o mercado está nervoso, o mercado pede, não é? Eu sempre digo: dá Lexotan para ele, que ele acalma. O mercado estava muito nervoso. Quero dizer para vocês, para ser curto e grosso, que o mercado no Brasil são 5.000 pessoas. Eu vou repetir, são 5.000 pessoas, entre jurídicas e físicas, que são os tomadores dos títulos da dívida pública, que são os banqueiros, que são os grandes industriais. Espremendo bem, dá para meter o mercado aqui. O mercado estava nervoso com a possibilidade do socialista e do Partido Socialista, que era o PT, chegar ao poder. Lula, de maneira responsável, publica a carta aos brasileiros e diz: todos os contratos serão respeitados. Ou seja, a lei de responsabilidade fiscal, o pagamento rigoroso, católico, dos juros da dívida pública e todas as garantias institucionais já conhecidas para investimento estrangeiro no Brasil. O mercado ficou logo tranquilo. Esse cidadão sabe o que quer. Eu quero dizer para vocês que eu, Zé Paulo, e mais alguns milhões de brasileiros, firmamos um contrato com o Estado. Quando a minha carteira de trabalho foi assinada pela primeira vez em 1966, eu, o meu patrão e o Estado fizemos um contrato. O nosso contrato dizia o seguinte: que ao cabo de 30 anos de trabalho, se eu houvesse contribuído regularmente com a Previdência Social, o Estado garantiria a minha aposentadoria. Isso é um contrato. O companheiro Lula chegou ao governo central e cumpriu todos, rigorosamente, todos os contratos com o capital. Mas não cumpriu o contrato comigo e com os trabalhadores brasileiros. Fez uma reforma na Previdência que, quando o PT era oposição ao governo Fernando Henrique não conseguiu realizar. E foi assim o primeiro mandato de Lula inteiro e também o segundo. Os contratos cumpridos foram os contratos cumpridos com o capital. Os contratos com os trabalhadores não foram cumpridos. Muito que bem. Vocês já estavam vivos nesta época. No dia 1º de janeiro de 2003, o PT chega ao governo. Lula assume a presidência da República. Vocês estavam vivos e viram a apoteose que foi Brasília. Nenhum presidente da República sentou-se na cadeira presidencial com tanta legitimidade quanto Luiz Inácio Lula da Silva.
a legitimidade, notem, não foi apenas o resultado quantitativo dos votos, a legitimidade. Esse locutor que vos fala, tá, metido a fazer análise de conjuntura, escreveu, 3 dias depois da posse do Lula, um artigo em que dizia o seguinte: as duas almas do governo. Era o título desse artigo que saiu do Jornal do Brasil. Onde eu sustentava, por isso tomem cuidado com as minhas análises aqui, onde eu sustentava que o governo que se instaurava naqueles dias teria 2 almas. Uma alma continuista, dados os acordos eleitorais que foram feitos, as alianças pré-eleitorais, que eu sempre entendi como necessárias. Atenção, nenhuma censura àquelas alianças. É preciso se aliar quando não se tem maioria. Eu dizia, nessas alianças, e uma delas era o PMDB, consiste um elemento de continuismo no governo que se coloca aí. Ou seja, fez-se uma aliança, há que se dar parte da administração, da gestão e dos cargos políticos a um partido historicamente comprometido desde os anos 80 com a fisiologia, que é o PMDB. Mas disse eu, na minha cândida ingenuidade, e olha que eu já tinha alguns anos, não é? Não tem tanto tempo assim. Há, porém, uma alma mudancista que pretende alargar os espaços democráticos, que pretende contemplar as demandas populares. Em suma, esse governo vai ter 2 almas. E o que cabe aos democratas e à esquerda é fortalecer a alma mudancista, sem ilusões, mas fortalecê-la. O meu artigo sai, causa uma certa polêmica, e 2 semanas depois, Luiz Inácio Lula da Silva chama para conduzir a política macroeconômica do seu governo Henrique Meirelles. Henrique Meirelles foi sempre um serviçal, atenção, um serviçal de grandes banqueiros internacionais. Esse é o homem que vem ocupar o cargo central num governo. É quem define a política econômico-financeira, a macro-orientação econômica. Aí está a chave do cofre. Quem manda quem tem a chave do cofre. Bom, eu, que não tenho nenhuma timidez em reconhecer os meus erros, escrevi imediatamente um artigo, não é, que publiquei no mesmo jornal, dizendo, olha, não tem alma mudancista nenhuma, é só continuidade. Vocês, leitores, me perdoem porque eu errei. Por que eu estou narrando isso? Porque ver o quadro de hoje é pelo menos voltar a 2003. As pessoas estão esquecidas. Havia um assessor do presidente Lula que insistia em construir uma base legislativa apenas com o PMDB. Esse PMDB é Henrique Meirelles. Mas só. Lula, ou outros de seus assessores, recomendou a criação de uma larga base legislativa. O sujeito que queria uma aliança apenas com o PMDB está na cadeia. É o Zé Dirceu. O Lula não optou por isso. Optou por agregar esses partidos de aluguel que andam aí,
essas siglas insignificantes, numa enorme massa de apoiantes. Claro, isso teve preço. Preço mesmo, precificação, reais. Quanto é que custa? Em função desse alargamento, eu diria, feito de forma ilegítima, do alargamento dessa base parlamentar, o Lula governou com tranquilidade durante 2 mandatos. Eu quero dizer para vocês, antes de prosseguir, porque sei que isso é um pé de briga, e depois eu estou disposto a discutir tudo. Tá? Quando a gente põe a moralidade no centro do debate político, o resultado inevitável foi a justificativa do voto sim do conhecido político Heráclito Fortes. Eu não sei se vocês viram, acompanharam a votação. O Heráclito Fortes, que estava ali para opinar sobre o relatório da comissão do impeachment, tomou a palavra e lembrou que ia votar em nome da sua esposa Mariazinha, dos seus 3 filhos, Joaquim, Pedro e Chico, das suas netinhas, inclusive uma que estava por vir. Quando a moral é posta no centro do debate político, como regulador político, o resultado sempre é a vitória do conservadorismo ou do reacionarismo. Isso quer dizer que o Zé Paulo está defendendo que a gente não combata a corrupção? Não. Lugar de corrupto é na cadeia, devolvendo os dinheiros furtados ou roubados. Nenhuma complacência com a corrupção. Nenhuma. Agora, esse não pode ser o mote da ação política. Não pode ser. No Brasil, historicamente, isso sempre serviu à direita. E notem, sempre foi um mote falso. Em 1954, quando se tratava de derrubar Getúlio, se dizia: sob o catete é um mar de lama. Jamais se provou no Getúlio do período em que ele foi à presidência pelo voto popular, jamais se provou qualquer ato desonesto de Getúlio Dornelles Vargas. Em 64, quando caçam o ex-presidente da República, Juscelino Kubitschek, caçam-no com o pretexto de que ele teria sido um presidente corrupto e que era a 7 fortuna do Brasil. Foi submetido a todos os vexames pelo governo de plantão. E ao fim e ao cabo não se provou um único ato de corrupção de Juscelino Kubitschek. Então, cuidado. Não é a moralidade que gere e que deve dar o parâmetro do debate político. Mas eu quero lhes dizer que quando chega ao governo central, em 2003, o PT era o paladino da moralidade e da ética. Ou seja, um partido que se dizia de esquerda e que empalmava claramente uma bandeira que neste país sempre serviu contra a massa do povo. Contra a massa do povo. Vem à tona o que ficou conhecido como o escândalo do Mensalão. Essa história ainda não está completamente elucidada. Tem gente na cadeia, tem gente que já saiu da cadeia por indulto. Mas a história do Mensalão é a história de praticamente todos os governos republicanos nesse país. Ninguém se perguntou quanto custou a Fernando Henrique
e ao PSDB a aprovação da reeleição. Né? Ninguém nunca perguntou como é que foi a privataria tucana. Veio o mensalão. E o mensalão veio pelas mãos de um aliado, de um elemento da base governamental, o heróico Roberto Jefferson, aplaudidíssimo no domingo, não é? Figura de vida honradamente cristalina. Foi lamentável o comportamento do presidente da República em face do mensalão. Não sei, não vi, me traíram. Como não sei, não vi, me traíram? Que história é essa? Quer dizer, o cara que é o síndico não cuida do prédio? Em que consiste fundamentalmente, em que consistiu fundamentalmente o mensalão? Tomava-se dinheiro de maneira ilegal e se transferia a bolsos particulares ou a fundos partidários. Prática condenável, sem nenhuma dúvida. Prática inovadora no Brasil? Não. Essa prática foi instaurada por um senhor que acaba de ser condenado a 19 anos de prisão, o ex-governador de Minas e senador renunciante Azeredo. Foi condenado a 19 anos de cadeia. O mensalão começou em Minas Gerais, sob o governo do PSDB. Mas parece que essa coisa foi esquecida, não é?